No ano de 2020, com a quarentena, os podcasts tiveram seu auge. Vários podcasts ficaram conhecidos, como Não Ovo, do Cid e do Não Salvo, Nerdcast, do Jovem Nerd, os TEDs, Matando Robô Gigante e a Bíblia. Um ótimo exemplo de um grande sucesso é o Flow Podcast, um programa de entrevistas apresentado pelo Igor e pelo Monark, que trouxe a cultura dos podcasts para os brasileiros, e junto com eles vieram os outros 500 inspirados no mesmo, como o Master Podcast, o Eu Fico Louco Podcast, o Podpah Podcast, o Inteligência LTDA Podcast... esse aqui não tem podcast no nome. E isso trouxe a vontade de fazer um podcast para os jovens, e eu, como guardião da suprema sabedoria, tenho o dever de compartilhar o conhecimento com vocês. Então, se você quiser saber mais sobre como fazer um podcast, é só descer aqui embaixo na descrição e acessar o link que vai te levar direto para minha página, onde você vai poder comprar o meu curso. Vou começar avisando que não vou falar coisas óbvias aqui. Afinal, todo mundo sabe que para você fazer um podcast, você precisa pelo menos de um microfone e um programa de captação de áudio. Pelo amor de Deus, né? Não dá para fazer um podcast escrito. Então, partindo do pressuposto que você tenha um microfone e algo para captar o áudio desse microfone, vamos começar com a primeira dica. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Podcast só se tiver de 1 hora para cima. Ninguém quer ouvir um podcast de 30 minutos. Se ele quisesse fazer isso, ele estaria no YouTube. Não, com 1 hora de duração, você pode deixar bem claro o que você quer falar. Ninguém vai tirar uma frase de contexto e fazer você pagar de mauzão, porque as pessoas vão falar: quem? Cicrano? Ele faz um podcast de 1 hora. Não tem como ele ter falado isso sem ter um contexto, tá vendo? Não tem como dar errado. Tudo bem que você pode até falar que isso vai deixar o conteúdo maçante. E se eu ficar sem assunto e ainda tiver faltando 20 minutos? É muito simples, enrola. Tem como fazer, é só você querer. Pensa bem, se você conseguir enrolar por 20 minutos, com certeza você vai conseguir tirar 1000 na redação do Enem. Se você vai fazer um podcast de mais de 1 hora, aprenda uma coisa: cortes só se tiverem mais de 10 minutos. Você tá me entendendo? Um corte de 4 a 5 minutos só vai trazer desinteresse e saciação. Um corte de 10 minutos vai acabar um assunto no meio, e isso vai fazer com que o público vá atrás do conteúdo original. Pensa nisso. Além de você poder preparar um contexto para todas as suas falas, você pode monetizar os cortes. Não seja um bobo, seja stonks. Emendando com um corte de 10 minutos, vamos começar com o seu primeiro diferencial. Mude a voz a cada 10 minutos. As pessoas vão ficar cansadas se só ouvirem uma pessoa falando por 1 hora. Então mude a sua voz. Enquanto você estiver apresentando a pauta, você faz sua voz normal, pra pessoa não se assustar. Bateu 10 minutos? Nem espera. Muda a voz e começa a falar de uma outra forma, para as pessoas terem a impressão de que você está escutando vários pontos de vista. Além de marcar o tempo certinho para os cortes. É perfeito. As pessoas vão assistir os cortes e pensar: mas qual é a voz do apresentador? Aí você vai poder chamar a atenção de mais pessoas. Se você quiser ousar mais, você pode mudar a sua personalidade também e fazer um mix mais interessante aí pro seu podcast de sucesso. Já que você tá mudando de personalidade, vai uma opção bem maneira. Uma ótima opção que você pode tomar é gravar um podcast com máscara. Não essas máscaras, mas trate de escolher umas bem maneironas, tipo com luzes ou umas fazendo referência à cultura pop, como máscaras da Peppa Pig, máscaras do Pernalonga, máscaras do Vilgax, sabe, bem criativas, que vai fazer o seu podcast se destacar no meio desses podcasts sem graças. Com essas máscaras, não essas, você vai se destacar, vai transformar a maneira como os podcasts são feitos, e com todos esses pontos apresentados, você já deve ter imaginado o próximo ponto. Gravar um podcast sem vídeo é coisa do passado. Você acha mesmo que alguém vai querer ficar ouvindo uma pessoa falando nada com nada por mais de 5 minutos? Eu ainda tô falando do podcast. É claro que não. Vídeo. Ninguém mais ouve podcast. Com vídeo você mostra que é gente como a gente e transmite sentimento de amizade. Afinal, você pode ver quem está falando com você. Vamos a um exemplo prático. Você assiste mais o clipe de música ou escuta mais a música? Tá vendo? A resposta é intuitiva. Sucesso da vida é aplicar situações complexas no cotidiano. Vamos para os comerciais enquanto você pensa nessa frase. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. A tristeza embora. Você, por acaso, já pensou em transcender? É bem mais fácil do que você imagina. Só assistir Um Plano Perfeito. Então você me pergunta, o que eu ganho com isso? Simples. Uma forma de roubar a receita secreta da Coca-Cola. Plano Perfeito Expositive Naruto.
E expulso de maroto você só tem que ir no 3 YouTubes. Dá like. Cantando eu mando a tristeza embora. Viu como eu fui para o comercial? Exatamente. A SMR é a melhor forma de conduzir um podcast. Com o tempo, deu pra perceber a alta que o SMR está tendo. Não importa se é um SMR comendo, falando, tocando, fazendo box de produtos, conversando ou fazendo seja lá o que for isso aí. Os SMRs estão fazendo um sucesso imenso entre nós. Confia. Vai dar um asilo de tranquilidade e harmonia, que só o seu podcast vai ter. E o melhor de tudo, você vai pegar dois conteúdos que estão fazendo um sucesso imenso. Música. Pelo amor de Deus, quem não gosta de música? É algo tão simples, mas que traz toda uma bagagem em cima dele. Ah é? Não acredita? Ô editor, tira a música aí. Uma ótima pedida é fazer um podcast com musiquinha de fundo. Já parou pra pensar que você vai ficar sem assunto alguma hora? Então, essa é a hora perfeita para a música de fundo entrar em ação. Enquanto estiver silêncio de troca de raciocínio, você vai escutar aquela doce e suave música. E eu falei que a música fazia a diferença, não é? Coloca aí de novo. Aí você pode escolher o estilo da música. Pode ser um lo-fizinho básico ou uma batida de hip hop, quem sabe? Ou você pode ousar mais e escolher um funkão maneirão ou uma eletrônica e colocar por trás. É só ajustar o áudio que tudo vai casar direitinho. Sabe uma boa? Quem sabe Barões da Pisadinha. Você coloca no fundo, vai envolver todo mundo. Mesa, cadeira, frigobar, essa estética aí todo mundo já viu. Sabe o que ninguém nunca fez? Podcast dentro do carro. Isso é uma novidade. Isso é novidade demais. Já pensou a entrevista inteira você dando um jet por São Paulo e apreciar o maior ponto turístico da cidade, no caso o congestionamento? Você pode fazer um podcast inteiro só parado esperando os carros andarem. Isso sim é um diferencial gritante, mas isso vai custar muito. Como eu vou pagar isso? Simples, ads, isso aí, mas não no começo, as pessoas vão pular. Não, faça anúncios bem no meio, interrompa o raciocínio e mete um comercial no meio, que nem acontece aqui. Fala sério, quando você vê um comercial aqui do canal, a única coisa que você tem vontade de fazer é ir correndo e dar um like e se inscrever. E jogar. Todo mundo gosta de jogar. Todo mundo gosta de jogos. Faça jogos no meio do podcast. Mas não jogos muito perigosos, como roleta russa e baleia azul. Para de ser burro, né? Você quer desfrutar do sucesso do seu podcast, não compartilhar ideias. Mas faça jogos saudáveis, como quem imita melhor o Supla, mímica, truco valendo gemas no Dragon City, apostas em cavalos. Invente. Se você não quiser inventar, assista a Jogos Mortais. Lá tem umas dicas bem bacanas e criativas. Mas dá umas suavizadas nos jogos, tá? Não vai sujar o banco do carro de sangue. É só pra despertar a criatividade. Quer saber? Não assiste, foi um péssimo conselho. Arrisca, cara. Faz coisas arriscadas. Não no volante, né? Mas ouse muito. Faça coisas que ninguém nunca pensou em fazer. Esse é o conselho mais valioso que eu posso te dar. Seu podcast não vai fazer sucesso se for uma imitação barata de TED. Olá, hoje vamos falar sobre a complexidade da vida sem a necessidade de dormir com um travesseiro. E pra finalizar, você me pergunta, por que você não faz um podcast com todas essas dicas? Se faz tanto sucesso assim, por que não faz você? E eu te respondo, porque isso só despertaria as fúrias dos ornitorrincos, que vão mandar os koalas atrás de mim. Afinal, eles vão ter a minha localização. E eu não sou burro de entregar ela para esses mentecaptos.